Bom, pessoal, nós vimos tanto no arranjo simples quanto no arranjo com repetição, e mesmo nos princípios, né, fundamentais de contagem, nós estamos pegando, formando R-uplas, né? Nós estamos tomando de conjuntos com M elementos, uma sequência de R elementos. Nós poderíamos pegar os M elementos, ou seja, tornar a R-upla do tamanho da total de elementos, uma M-upla. Esse é o caso das chamadas permutações. Então, se eu tiver um conjunto A com M elementos, uma permutação desses M elementos vai ser o próprio M fatorial. Então, está representado aí por essa formulinha, né? P de permutação, M a quantidade de elementos. É um arranjo de M elementos tomados de M em M. Vamos ver aqui um exemplo da aplicação. De quantas formas podem 5 pessoas ficar em fila indiana? Bom, são 5 pessoas, eu vou utilizar todas as 5 para formar a sequência de 5 pessoas, ou seja, 5 upla, né? Então, cai numa permutação. Permutação de 5 vão ser, né, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, dá 120, né? Já até vimos isso. Tudo bem? Sequência aqui eu tenho a combinação, mas eu vou pular um pouquinho para permutações com elementos repetidos, depois eu retorno às combinações. Ora, se eu pegar aqui a palavra Ana, A-N-A, e for permutar as letras para formar outras palavras, com ou sem sentido, palavras que nós chamamos de anagramas, nós vamos ter um probleminha aqui, que é a repetição da letra A com a letra A. Você fala assim, mas o que isso vai gerar de diferente, né? O problema é o seguinte, a hora que eu mudar a posição de A com o próprio A, eu vou manter a mesma palavra. Aqui nesse resuminho aqui, ó, eu coloquei A-N-A e coloquei um asterisco sobre um A justamente para diferenciar do outro. Claro que na palavra não tem um asterisco, é só para fazer essa diferenciação. Observemos que A-A-N é igual a esse A-A-N, com a mudança do A com o A. Da mesma forma que N-A-A é esse mesmo N-A-A, e o A-N-A, né, Ana, é a mesma coisa que esse Ana. Quer dizer, trocar essa letra com essa letra vai gerar a mesma palavra. Isso é o mesmo anagrama. Bom, então precisamos desconsiderar na contagem total de permutações essas que se repetem. Como fazer isso? A fórmula tem uma pequena alteração. Então, se eu tiver uma permutação de N elementos, onde há repetições de elementos, eu coloco aqui a quantidade de elementos que se repetem, como se fosse, né, uma espécie de um expoente aqui, mas não tem nada a ver com expoente, na verdade é só para ressaltar, né, a quantidade de repetição. E aí na fórmula eu vou ter então n fatorial dividido pelo produto dessas repetições fatoriais também. Mais fácil entender por um exemplo. Se eu pegar aqui a palavra analítica, eu quero saber quantos anagramas, ou seja, quantas permutações, né, distintas eu consigo formar com essa palavra. Se nós observarmos aqui, a palavra analítica tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 letras. Então é uma permutação de 9 letras. Só que a letra A se repete 3 vezes e a letra I 2 vezes. Estou desconsiderando aqui o acento. Então, vai ser uma permutação de 9, né? Que é 9 fatorial, dividido por 3 fatorial vezes 2 fatorial. Expandindo parcialmente o 9 até o 3, simplifico o 3 fatorial com 3 fatorial e realizo o resto da operação. 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4, dividido por 2 fatorial, que é 2 vezes 1. Resultando, então, em 30.240 anagramas. Tudo bem? Se essa palavra tivesse 9 letras distintas, então a permutação de 9 seria simplesmente o 9 fatorial, que daria um número bem maior que esse. Se a gente quiser ver aqui, né, 9 fatorial, a função da calculadora HP fatorial é azul aqui na tecla 3. Então eu pressiono G e o 3, que é o N fatorial aqui. Daria então 362.880 permutações, quer dizer, bem maior que isso. Tudo bem? Então,
Basicamente, a diferença entre a permutação sem repetição e com repetição é que na sem repetição não há símbolos, né, ou pessoas, ou números, ou seja lá o que for repetido dentro do conjunto A. E na com repetição tem, e nós descontamos essas repetições na contagem final, uma vez que com símbolos repetidos serão gerados R uplas, M uplas, melhor dizendo, iguais. Tudo bem?